Nessa videoaula, nós vamos aprender a fazer a página de rosto e o sumário do trabalho. A página de rosto é a parte do trabalho que vem logo após a capa. Qual é a diferença entre a página de rosto e a capa? A capa é uma proteção do trabalho. A página de rosto, nós podemos dizer que é uma página de indicação. Indicação dos autores do trabalho, os números, o qual eles possuem no registro escolar, a série, o título e principalmente para quem foi feito esse trabalho, quais as disciplinas envolvidas, quem orientou a sua elaboração. Eu puxei alguns dados da capa para agilizar o processo. Mas algo é importante que você faça antes de começar a digitar o seu trabalho. O que significa isso? O que seria? Então, primeiro, eu digitei alguns dados aqui e eu percebo que a distância entre as linhas de um nome para outro, do nome para a série, mesmo que eu não tenha dado Enter, a linha está muito distante. E eu preciso corrigir isso porque para facilitar depois a formatação. Então, como eu faço isso? É muito simples. É você vir aqui novamente em Layout da página. Então, olha aqui, ó, Início, Inserir, Layout da página. Vou em Layout da página e aqui, ó, no espaçamento entre linhas, eu vou zerar. Você viu que a distância entre uma linha e outra ficou bem menor. Isso facilita muito depois a formatação do trabalho. Então, muito bem, tem aqui os dados, Vou centralizá-los, então venho aqui, Início, Centralizar, Utilizo as ferramentas de alinhamento, então estão centralizados. Aumento um pouco, porque os nomes estão pequenos, coloco o tamanho 18, posso colocá-los em negrito ou não, depende do gosto. Aqui eu tenho o título do trabalho, os desafios da preservação do rio Tietê. Como nós havíamos comentado, assim como na capa, o título geralmente vem no centro da página. Então vamos dar alguns enters, vamos dar alguns espaços para que ele possa ser centralizado. Vou aumentar também, colocar aqui 20, aqui eu coloquei 18, então o título está maior, vou colocar em negrito e vou centralizar também. Agora vem a parte mais importante da página de rosto, que é o que? São as informações de indicação. Então, vamos voltar aqui e vamos colocar o cursor no início, próximo à margem esquerda. Ele está, a letra está muito grande, vou diminuir, vou colocar aqui um 14 e vou escrever trabalho realizado em dupla, no caso aqui, nesse trabalho, como exemplo, foi feito em dupla. Se for trabalho em grupo, então trabalho realizado em grupo. Se for individual, trabalho realizado individualmente. Trabalho realizado em dupla para as disciplinas de ciências, geografia e história, por exemplo. Então, trabalho realizado em dupla para as disciplinas de ciências, geografia e história, sob a orientação dos professores Rogério, Lucas e Fátima, por exemplo. Então, tem trabalho realizado em dupla para as disciplinas de ciências, geografia e história, sob orientação dos professores
Rogério, Lucas e Fátima, vírgula, como instrumento de avaliação do terceiro trimestre. Bom, essa é a indicação do meu trabalho. Vou marcar, né? E agora o importante você fazer, algo importante. Você vai olhar na sua página do Word se tem essa régua. Caso não tenha, você vai vir aqui, ó, exibição, e está aqui, ó, régua. Se eu clicar aqui, ela vai desaparecer, porque eu tinha a régua antes. Agora, se eu marcar a régua, ela vai ficar aparente. Isso facilita o meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui na parte inferior da régua, né, nessa marcação, vou caminhar para mais ou menos até aqui e vou colocar para que o texto possa ser alinhado a partir desta marcação feita no meio da página. Agora, vou em início e vou justificar. Muito bem. Como o trabalho, a letra está muito grande, eu vou diminuir um pouco. Pronto, 12. E aí volto a colocar dois dados que eu coloquei na capa, que é a cidade, Campinas, e o ano, 2012. Isso não está centralizado, Campinas também não está centralizado. Muito bem. Os dois dados estão pequenos, vou aumentar a letra. 18. Olha, para que eu possa visualizar melhor, vou usar esse recurso, o recurso de zoom. Vou diminuir para ver como os meus dados estão distribuídos. Olha, Campinas, poderia abaixar um pouquinho. Poderíamos abaixar também um pouco o título do trabalho. Vamos puxar a cidade e o ano. Muito bem, está feito aqui a capa a página de rosto do seu trabalho. Sem nenhuma complicação. A única coisa que você tem que ficar atento é para o uso da régua. Em nenhum momento tecle na barra de espaço para deslocar as informações de indicação do trabalho. E não há uma norma rígida para que você coloque aqui na indicação alguns dados. Então, por exemplo, o que é importante você mencionar? Se esse trabalho foi feito em dupla, grupo ou individual, para quais disciplinas, quem orientou, né, você a fazer o trabalho e por que você fez, né, que é um trabalho como instrumento de avaliação, no caso aqui, terceiro trimestre. Muito bem, está feito aqui a nossa página de rosto. Agora vamos fazer o sumário. Sumário, então, vamos escrever com letra maiúscula, sumário. Como que você faz o sumário? Então, vamos colocar o cursor próximo à margem esquerda. Um elemento importante para você construir o sumário é você utilizar da tabela. Então vamos colocar aqui, ó, inserir. Você vai clicar em inserir. O que você vai inserir? Tabela. Agora aqui o sistema pede para você indicar quantas colunas e quantas linhas. Então eu vou usar duas colunas para colocar o título, né, do tópico que eu estou querendo indicar a página e a página. Então eu tenho aqui a introdução, que é a primeira a ser colocada no sumário. Depois eu tenho o desenvolvimento. Vamos imaginar que o desenvolvimento ele mencione alguns assuntos importantes. Então, para cada assunto que eu destaquei, é importante, é necessário você destacar a página que ele pode ser encontrado. Então, vamos imaginar que eu vou falar do Rio Tietê, depois eu vou falar, né, das eclusas, depois eu vou falar
sobre a poluição do rio Tietê, a conclusão, as indicações bibliográficas e o anexo. Então, muito bem. Eu tenho uma tabela aqui formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Muito bem. Como o número da página não precisa de muito espaço, vou colocar aqui no cantinho. E aqui então eu vou escrever. Eu sempre começo o sumário com a introdução. Depois da introdução, eu olho o meu trabalho e percebo que eu vou falar sobre o rio Tietê. Então, o rio Tietê. Em seguida, a eclusa. Depois, a poluição do rio Tietê, por exemplo. Em seguida, a conclusão. Depois, as indicações bibliográficas, e o anexo. Muito bem, então vamos colocar aqui a introdução. Então vamos contar. Olha, a página de rosto que estaria antes desta página, nós não contamos. Ela é colocada no trabalho, mas não é contada. Nós começamos a contar a partir da página de rosto. Número 1, o sumário. Número 2, então a introdução seria página número 3. Eu não coloco aqui o P ponto, o P de página, eu não escrevo página 3, eu só coloco o número. O rio Tietê, então, o rio Tietê, ele se encontra na página 4. A eclusa, eu vou usar duas páginas, vamos dar um exemplo, usei duas páginas, usei a página 4 e a página 5 para falar do Tietê, colocar algumas fotos, então na eclusa seria a página 6. A poluição do rio Tietê, página 7. A conclusão, página 9. Indicações bibliográficas, página 10. E o anexo, página 11. Muito bem. Vou centralizar aqui, então clico aqui, marco o que eu quero centralizar, vou em início, centralizar. Agora você percebe que a nossa tabela, as linhas estão visíveis. Isso deixa muito feio o trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar o cursor em cima desse quadradinho aqui. Vai virar uma flechinha. Vai virar um símbolo. Eu vou clicar com o direito e vou colocar aqui, propriedades da tabela. Clico em propriedades da tabela e vem aqui, linhas, colunas, células. Não, tabela. Desculpe. Bordas e sombreados. Então vem aqui em bordas e sombreados. Então o que eu vou colocar? Vou clicar aqui. Nenhuma. E vou dar OK. OK. O que aconteceu? Eu apenas foi desmarcado. Não desmarcou todos. Vamos fazer de novo. Clica aqui. Propriedades da tabela. Bordas e sombreados. Nenhuma. Posso até colocar aqui para garantir, coloco em branco. Linha em branco. Dou OK e OK. Pronto. Então eu tenho aqui as indicações dos itens do meu trabalho e aqui eu tenho as páginas. Caso você queira, pode dar uma distância, porque como você tem muito espaço sobrando,
né? É só dar um Enter e aí está bem distribuída os dados. As linhas da tabela não serão impressas. Isso aqui é uma tabela. Aí é só você salvar. Só que é algo muito importante, né? Como é que eu vou indicar a página 4, 6, 7, se eu não numerei as páginas? Então nós vamos fazer isso de uma maneira muito simples, para não complicar muito a orientação. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui inserir e aqui número de página. E eu vou colocar no final da página. Coloco no final da página. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó. Tenho 1. No caso, né, o seu trabalho, ele vai ficar com essa capa aqui, é 2, né, porque a gente não colocou número na página, na capa. Aqui nós temos número 1, número 2 e assim vai. Número 3 vai ser a introdução, número 4 e assim por diante. Eu recomendo que você, para facilitar o seu trabalho, para a gente não complicar muito aqui nessa exposição e na paginação, que você crie 2 arquivos. Um arquivo para você fazer a capa, imprima a capa. E depois um outro arquivo onde você vai fazer a página de rosto, você vai fazer o sumário, você vai colocar a introdução, o desenvolvimento do trabalho, a conclusão, as indicações bibliográficas e o anexo. Por que você tem que fazer 2 arquivos? Isso facilita. Porque como a capa você não conta e nem numera, ela é apenas a proteção do trabalho, você fazendo 2 arquivos, o computador, né, o sistema, começa a numerar a partir da página de rosto, sendo que ela é a número 1 e o sumário número 2 e assim sucessivamente. Então isso facilita, porque se você não fizer isso, quando você for organizar o seu trabalho, o sistema vai numerar a capa como sendo a número 1 e a página de rosto como número 2. E aí o sumário como 3 e aí a introdução deve ser a número 4. E assim você vai mudar toda essa numeração. Não é a intenção nossa nesse momento complicar um pouquinho, né? Existem recursos os quais você pode estar usando para poder quebrar esse vínculo da página de rosto com a capa. Mas nesse momento não é de nosso interesse e nem vamos nos ater a isso. Tá? O importante é que você apenas demonstre uma certa organização na apresentação do seu trabalho. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço, até mais.